Máxima FM. Na cultura judaico-cristã, se tem como verdade, para nós ocidentais, que a vida só tem sentido por causa do amor. Por outro lado, em nosso mundo individualista, hedonista e desinteressado pelo social, os relacionamentos humanos, como afirma o sociólogo Bauman, são bênçãos ambíguas que oscilam entre o sonho e o pesadelo. Em seu livro Amor Líquido, ele enfatiza que os laços humanos se tornaram frágeis e frouxos. Muitos homens e mulheres anseiam pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar no momento de aflição. Desesperados por relacionar-se e, no entanto, desconfiados, temem que relacionar-se de forma séria pode trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar e podem limitar severamente a sua liberdade. Diferente das relações, até que a morte nos separe, as relações de hoje se fundamentam numa falta de compromisso real, como se o ser humano tivesse tanto medo do amor quanto da morte. A história que nos mostra o amor e os relacionamentos se constroem no tempo humano. Logo, suas características são construídas pelos atores de seu tempo. E, na realidade, os seres humanos estão dando mais importância a relacionamentos em rede, pela internet, através de bate-papo, também e-mail, ou celular através de mensagens de texto e bate-papo, que podem ser desmanchados a qualquer momento e muito facilmente. Sendo que assim, este contato apenas virtual, as pessoas não sabem mais como manter um relacionamento a longo prazo. E isso não ocorre apenas nas relações amorosas e vínculos familiares, mas também entre os seres humanos de uma maneira geral. Os relacionamentos em geral estão sendo tratados como mercadorias. Se existe algum defeito, podem ser trocados por outras. Mas não há garantia de quem goste do novo produto ou que possam receber seu dinheiro de volta. Hoje em dia, os automóveis, computadores ou telefones celulares em bom estado e em bom funcionamento são trocados como um monte de lixo no momento em que aparecem versões mais atualizadas. E assim acontece com os relacionamentos. Não gostou? Pode trocar. Também existe os relacionamentos de bolso, do tipo que pode-se usar e dispor quando for necessário, e depois tornar a guardar para ser utilizado numa outra ocasião. Como os vínculos humanos estão sendo tratados como mercadorias, quem sabe não seria mais sábio e menos doloroso tratar nossos afetos com um olhar ecológico, utilizando os 3 R's do meio ambiente, que é reduzir a quantidade de amigos virtuais por reais, reduzir a quantidade de relacionamentos amorosos por qualidade. Antes de destacar ou descartar um relacionamento, verificar se não tem mais nenhuma possibilidade de reutilizar este laço. Reciclar nossas opiniões, que não são as únicas verdades, e ouvir as verdades dos outros, não descartando como algo inutilizável, mas juntos reciclando nossos saberes e vivenciais com esforço, empenho e dedicação. Pois, como disse o poeta Vinícius de Moraes na canção Samba de Bênção, a vida é a arte do encontro,
embora haja tanto desencontro pela vida. Assim, a vida é uma mistura de alegria e tristezas, de luzes e sombras, mas dotadas do amor. Hoje nós estamos aqui na Rádio Máxima FM, mais uma vez com a programação, o programa Pensamento Livre. E hoje estamos com a sócia pensadora, a Morella, que vai bater um papo com a gente. Primeiramente, boa noite, Morella. Boa noite, Marcos Vinícius, pensadores e ouvintes que nos acompanham nesse encontro da Sociedade do Pensamento Livre aqui na Máxima FM. Morella, bênção ou maldição? Bem, Freud já se perguntava o que querem os seres humanos. O que nós, seres humanos, queremos é sermos felizes. E é esta a proposta da Sociedade do Pensamento Livre. Buscar uma forma de viver melhor e sermos felizes. Segundo o sociólogo polonês que você citou no texto, Zygmunt Bauman, há 2 valores essenciais para termos uma vida significativa, recompensadora e feliz. Um é a segurança e o outro é a liberdade. Trazendo esses 2 valores, segurança e liberdade, para o tema do nosso encontro aqui hoje, os relacionamentos, podemos dizer que muitos homens e mulheres ansiam pela segurança, como diz no texto, do convívio, e pela mão amiga com que posso contar no momento de aflição. No entanto, temem que o relacionamento possa limitar severamente a sua liberdade. Então, os relacionamentos, segundo Bauman, se tornam uma bênção e uma maldição. Por quê? Primeiro, uma bênção. Relacionar-se é muito prazeroso. Ter alguém em quem confiar, compartilhar sua vida, contar nos momentos difíceis. Também o grau de felicidade, satisfação que propiciamos ao outro nos retorna numa felicidade indescritível. Por outro lado, uma maldição. Quando você entra, por exemplo, num relacionamento de amizade, você espera permanecer nele para sempre. Por um bom tempo, não é? E também, quando muitas pessoas desejam os relacionamentos amorosos sérios, mas ao mesmo tempo são assaltadas pela ansiedade, porque ao se comprometerem, fecham a porta para outras possibilidades, talvez mais satisfatórias. Então, nós buscamos nos relacionamentos, os relacionamentos para aplacar a solidão. Mas em nossa sociedade que valoriza o individualismo e a liberdade, os relacionamentos muitas vezes se tornam frágeis. As relações de amizade e amorosa se tornam mais flexíveis, ou seja, marcadas muitas vezes pela ausência de comprometimento com o outro. As pessoas querem estar juntas apenas nos bons momentos e sentir prazer, sem a liberdade tolhida. E nesse quadro, nós percebemos um aumento de pessoas insatisfeitas e muitas vezes infelizes devido ao aumento da insegurança e ansiedade. Até foi muito bem colocado aqui, né? Que relacionamentos de bolso, né? Dá a impressão que a pessoa usa a outra, guarda Exatamente. no bolso, né? Aí quando quer ter alguém para conversar, ou até mesmo para trocar um carinho, tira do bolso e coloca do seu lado ali novamente. Como se fosse uma mercadoria. Uma mercadoria. Né? Outro tema que é uma realidade muito grande, até na programação passada, a gente está abordando esse tema novamente, bênção, maldição, que o pessoal pediu até que a gente trouxesse esse tema, porque foi muito bem colocado. E outra coisa, a era da internet, né? Nesse tema que a gente leu aqui.
Então, na sociedade do pensamento livre, ela nos coloca que questionar o que sentimos em relação ao que fazemos, esse é o núcleo da introspecção. Então, podemos utilizar, nos questionando nesse momento introspectivo, se queremos desfrutar das delícias de um relacionamento ou, simultaneamente, evitar os momentos difíceis, como você colocou, as relações de bolso. Né? Se queremos ser responsáveis pelo relacionamento, por manter os laços, manter a afinidade viva, construindo os laços, ou se desejamos uma fórmula pronta para amar. Né? Se somos eternos adolescentes que cobram os direitos de liberdade e autonomia no relacionamento, mas muitas vezes não queremos arcar com as responsabilidades. Né? Ou seja, se só desejamos os ganhos sem dar nada em troca. Né? Chegando ao ponto, como você colocou, da internet, que muitas pessoas hoje preferem relacionamentos virtuais, tanto de amizade quanto de amor, porque elas podem ser tecidas ou desmanchadas com igual facilidade. Né? Ou seja, a incerteza de poder confiar de fato em alguém, não saber mais manter os laços a longo prazo, faz com que muitas pessoas, como colocado no texto, tenham medo do amor tanto quanto da morte, segundo o sociólogo Bauman nos coloca. Essa é uma visão generalizada, claro, não acontece com todos, sobre como se encontra grande parte de homens e mulheres de nossa época, muitas vezes paralisados pelo medo. E a insegurança também, né, Manuel? Sem dúvida. A insegurança, o medo começa a gerar muitas coisas. Muita ansiedade, né? Ansiedade, que o relacionamento está cada vez mais complicado hoje em dia. Porque, como diz aqui, né, até que a morte os separe. Né? Na hora que o pessoal está casando, né, o padre na bênção ali até diz, até que a morte os separe. Hoje parece que ninguém mais quer ouvir isso. Né? É uma insegurança, um medo tão grande, que eles procuram a internet como para não correr riscos. Justamente, um escape, às vezes. Né? Às vezes um escape ali para ter aquelas pessoas que têm relacionamentos, às vezes, que a pessoa nem chega a se encontrar uma com a outra. É verdade. Mas o fato é que preferem, mesmo assim, ter aquele relacionamento só na internet. Aí a gente poderia perguntar, né? O que esperar do amor nesse cenário dos nossos relacionamentos? A sociedade do pensamento livre não tem um manual sobre os relacionamentos, né? Por saber que cada pessoa é criador de sua história, né? Fazendo as suas escolhas e sendo responsáveis por elas. Segundo, o que a sociedade do pensamento livre propõe é que cada pessoa tenha como bússola a introspecção. O imperador romano Marco Aurélio já disse, há mais ou menos 160 anos depois de Cristo, que a nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam. Então, nossos sentimentos e pensamentos criam a nossa realidade, moldando nossas atitudes. A introspecção, então, nada mais é do que dar um tempo para si, restaurar a comunicação consigo mesmo, ou seja, a pessoa observa os pensamentos e sentimentos que estão criando a vida dela, né, e constata que há reservas suficientes para assumir o comando da navegação. Afinal, todo problema que nós temos, a semente da solução já está em nós. Né? Você vai ficar ciente do que lhe prejudica, do que lhe ajuda,
né? Estando mais apto a fazer escolhas coerentes, avaliando melhor seus próprios atos e consequências. Até porque, para entrar num relacionamento, se faz necessário primeiro conhecer a mim mesmo. Legal. Bom, agora são 9h14. A gente vai aí com um breve intervalo e a gente já retorna com mais assuntos aqui para você no programa Pensamento Livre. Uma ótima noite de quinta-feira. A número 1, Máxima FM. Oi, eu sou a Maria Paula e tô aqui pra dizer que amamentar um filho é um sentimento único, mas doar o seu leite aos filhos de quem não pode amamentar é muito mais. É dividir o alimento mais precioso que existe. É somar saúde com solidariedade. É multiplicar a vida com esperança. Se você está amamentando, doe seu leite. Ligue para o banco de leite da sua cidade ou para 136. Ministério da Saúde, Governo Federal. Máxima FM. 9h15. A Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais. É uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos os 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Máxima FM 96,7. Bem, nós estamos de volta com o programa Pensamento Livre. Hoje estamos aqui com a Morella, a sócia pensadora, Morella Agostini, né? A Morella Agostini. E, Morella, o livro, saiu 2 belíssimos livros do Pensamento Livre, né? Da Sociedade do Pensamento Livre. Um livro é Introspecção, né, que seria um manual de como utilizar melhor a ferramenta da introspecção. E o outro se chama Sociedade do Pensamento Livre. É a história da Sociedade do Pensamento Livre, É a história do né? pensamento livre e as nossas diretrizes, como funciona. É belíssimo, é bem interessante o livro. Inclusive, eu gostaria de ler uma parte do livro da Sociedade do Pensamento Livre que fala o seguinte sobre relacionamento, que é nas relações com o outro que buscamos nossa satisfação pessoal. Ninguém nasce para si mesmo. A nossa ignorância ou o não despertar do saber que necessitamos para uma vida melhor, com maior compreensão de nós mesmos, deve-se ao fato do isolamento pessoal, da busca da satisfação pessoal apenas no material a qualquer preço, da permissividade do ego, do contato apenas virtual, da falta de comprometimento com o outro. E ainda continua, tem mais um pedacinho que eu gostaria de ler aqui. Fica à vontade. Que diz o seguinte: no mandamento deixado por Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, há um senso de justiça descomunal, porque só amamos ao outro com a mesma medida que nos amamos. Vemos no outro a humanidade que há ou não em nós. Eu achei fantástico essa colocação do livro da Sociedade do Pensamento Livre, porque quando eu não reconheço as minhas qualidades, né, ou quando eu não conheço o meu valor, como eu posso ver o valor no outro, reconhecer o valor no outro? Verdade. Quando eu exijo a perfeição de mim mesma e, consequentemente, exijo dos outros, eu não estou levando o amor a mim, né? E muitas vezes eu levo a intolerância para mim e para os meus relacionamentos, né? Então, não é grande a distância entre o sentimento de indignidade pessoal, né, e o ódio a si mesmo e, por consequência, o ódio ao outro, né? Ou não chamaria de ódio, mas ao desamor, ao desafeto.
Sim. Então, essa colocação do livro da Sociedade do Pensamento Livre faz a gente Refletir, né? refletir. Por exemplo, em que medida você se ama? Como você se trata? Você tem se observado, tirado um tempinho para conhecer seus pensamentos, seus sentimentos? Você tira um tempo para dar mais para si próprio? Ou para se conhecer, né? Exato, para conhecer seus talentos, Justamente. suas qualidades. Porque muita gente, né, amor, ela tem, às vezes, um dom e nem sabe que Que o possui. o possui, né? E muitas vezes espera que o outro lhe diga qual o seu talento. Justamente, que abra o olho da outra pessoa para chegar para ela e dizer, olha, você tem o dom para isso. E que às vezes, muitas vezes acontece. Né? Muito. Às vezes uma pessoa tem o dom para desenhar e uma pessoa olha o desenho e fala, poxa, meu amigo ou minha amiga, você tem um dom tremendo para o desenho. E a outra pessoa, não, aquela modéstia, Aham. né, exagerada por não conhecer, não reconhecer sua qualidade. Se você tem a qualidade, Uhum. você deve reconhecê-la. Isso não é orgulho, Uhum. né? Não é uma arrogância, mas Sim. é conhecer o seu valor e reconhecê-lo, né? Uhum. de forma sadia, né? Inclusive nas relações, geralmente, a gente tem o hábito de reclamar do outro, né? O foco é sempre no outro. Meu colega de trabalho é tão difícil, meus filhos são preguiçosos, meu Sempre marido... tem um culpado, né? Exato. Meu marido me deixa louca, meu vizinho, nossa, aquela vizinha é terrível. Aham. Então, o foco é sempre no outro, eu me queixo do outro. Na sociedade do pensamento livre, Aham. você se torna a própria solução para si mesma, compreendendo que os outros não são responsáveis por sua felicidade, que a felicidade está em você. Está dentro de nós Está a felicidade, dentro de né? nós. Então, a introspecção nos orienta. Uhum. Quando a pessoa faz a introspecção de forma disciplinada, Marcos, ela desenvolve uma compreensão sadia do próprio valor e descobre valores inestimáveis que já estão em si e que muitas vezes não se manifesta por não reconhecer, Uhum. né? E essas qualidades são indispensáveis para se amar e relacionar-se com os outros. Algumas qualidades eu até gostaria de colocar aqui, que a gente acaba encontrando no desenvolvimento da introspecção. O primeiro delas é a disciplina. Porque sem a autodisciplina, não é possível você fazer nem a introspecção. Quanto mais você alcançar seus objetivos na vida. Uhum. Né? O segundo valor que você desenvolve é a coragem para enfrentar as dificuldades e superar os limites que você pretende transpassar. E às vezes aceitar os próprios defeitos, né? Sim, mas isso é o próprio exercício do amor. Uhum. Não exigir uma infabilidade de você. Uhum. Né? Você aceita a sua qualidade e as suas dificuldades, mas tentando superá-las. E não se culpando, né? Não se autoflagelando de Uhum. forma alguma. Isso não é amor próprio, não é autoamor, né? Uma terceira qualidade, eu gostaria de pontuar, que nós acabamos desenvolvendo, é a humildade. Uhum. De quem procura, exatamente isso que você estava colocando das nossas inqualidades, digamos assim. Uhum. Que nós começamos a enfrentá-las com realismo e a agir de modo construtivo. Então, com a introspecção disciplinada, a pessoa exercita a autodisciplina, a coragem, a humildade e aumenta o autoconhecimento sobre si mesmo. E, posteriormente, com a introspecção partilhada, onde a pessoa tem a oportunidade de falar e ouvir o outro, desenvolvemos a arte do convívio. Eu gostaria de citar um grande amigo da Sociedade do Pensamento Livre, o sociólogo Geraldo Moreto. Ele coloca sobre a introspecção que, se ela for bem conduzida,
é um caminho para a descoberta de inestimáveis valores humanos sobre os mais diversos aspectos, que não são necessariamente percebidos na massificada sociedade consumista em que vivemos. E eu diria que a introspecção, ela faz esse resgate dos nossos valores e que muitas vezes estão em nós adormecidos e que são fundamentais para o desenvolvimento de nossos relacionamentos. Né? Com a prática da introspecção, eu desenvolvo o amor próprio e aí eu perco o medo de amar o outro e de me comprometer. Né? Temos a qualidade de enfrentar humildemente as situações com realismo e humildade, assim. Com disciplina, nos dedicamos, cultivamos os relacionamentos, ouvimos o outro, partilhamos a nossa vida, interessados pela vida real do outro, seja ele um amigo, uma amiga, namorado, cônjuge. Criamos uma visão realista do amor autêntico, que tem pouco a ver com uma espécie de gelatina emocional que muitas vezes nós vimos em filmes e até em algumas novelas. Que o relacionamento não é verão o tempo inteiro. Justamente, né? Sempre tem uma tempestade. Exatamente, mas que podemos compartilhar um guarda-chuva e sobreviver a essa tempestade juntos. Mas, claro, sempre com esforço e dedicação. Até o programa passado, a gente tinha comentado aqui, né, sobre o pessoal na sociedade do pensamento livre, né, os casais. Até tinha perguntado para o professor aqui, que estávamos fazendo o programa, se havia muitos casais procurando, né, a sociedade do pensamento livre. Aí até fiz a pergunta, geralmente quando o casal, o marido ou a esposa vai procurar, né, vai a uma ajuda através da introspecção, se a esposa ou o esposo acompanharia? Sim, é possível, os dois podem frequentar a sociedade e utilizar a ferramenta da introspecção. Né? Sem dúvida nenhuma, vai ser positivo para ambas as pessoas. Mas caso o seu companheiro ou companheira não deseje te acompanhar e você tenha a vontade própria, você pode ser o agente transformador, que comece por mim. Se o casal puder ir, ótimo, tenho certeza que vocês terão ganho, o casal terá ganho. Que um dos dois comece... Mas que um dos dois comece, porque o autoconhecimento, quem cria a minha vida sou eu, não é o outro. Então, primeiro eu preciso me conhecer, para aí eu poder adentrar num relacionamento de fato. É uma questão muito importante aí que você colocou, né? A gente se autoconhecer, porque de repente a gente culpa muito, principalmente os casais, né? Às vezes o marido culpa demais a esposa culpa demais o marido e fica nesse choque, né? E com a introspecção, pelo menos um do casal fazendo a introspecção possa achar a solução do problema. E eu ainda digo e acredito muito que através da introspecção, um casamento em crise pode haver aí uma solução muito grande. Porque sempre começa por mim. Ou seja, quando eu confronto honestamente os meus problemas, muitas vezes de isolamento, de desvalorização, eu começo a desenvolver o valor a mim mesmo. E eu desenvolvendo este valor, eu não coisifico o outro, eu não trato o outro como uma coisa, uma mercadoria. Eu trato o outro com dignidade, a partir do momento que eu me trato com dignidade. Então, jamais como uma mercadoria para prazer passageiro, satisfação instantânea, né, com prazo de validade, substituível e descartável. Começa a enxergar a qualidade do outro também, né? Exatamente. Até aconteceu uma coisa que lá em casa. Semana passada, você vê como é interessante.
nós temos o hábito de criticar o outro. Uhum. E eu em casa, meu marido tem um hábito de deixar, come uma bala, deixa o papelzinho. E eu peguei o papelzinho em cima da pia, na hora já reclamei, já fiz a reclamação. Poxa, custa colocar aqui no lixeirinho do lado? Naquele momento, eu tive um insight que nós chamamos da introspecção. Veio o seguinte pensamento: poxa, seu marido tem tantas qualidades, tantas coisas maravilhosas, por uma bobagem insignificante, vale a pena você perder a paciência, tratá-lo mal, talvez desencadear uma briga, até quem sabe uma noite onde as pessoas não iriam se falar, ficar de costa. Com certeza. E dormir mal? É uma faísca, né? Quer dizer, a pessoa faz, o seu companheiro está do seu lado, faz a maior parte do tempo somente coisas boas, te trata bem. A pequena coisa que não é do seu agrado, você não valoriza. Pronto, é o suficiente para você se queixar, porque você para de observar aquilo que você gosta no outro. A gente tem que valorizar aquilo o lado bom. Exatamente. Quais são, por que eu me casei com essa pessoa? As qualidades, As né? As qualidades, exatamente isso. Justamente. Às vezes, como você colocou aí, um pequeno papel de bala pode virar um terremoto. Né? E a gente vai prosseguindo. Agora são 9 horas e 31 minutinhos. Daqui a pouco a gente retorna com mais aí para você na Rádio Máxima FM, o programa Pensamento Livre. Máxima FM, 24 horas de música. 9h31. A Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais. É uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto e execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos os 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Máxima FM. Bem, 9 horas e 31 minutos e novamente estamos de volta, né, com o programa Pensamento Livre. E lembrando que já saiu o livro, 2 livros lindíssimos por sinal, como a Morella já explicou, o primeiro livro é o que ensina, na verdade, né? Ensina o leitor a fazer a prática da introspecção. Isso. O segundo livro é a história da sociedade do pensamento livre. Agora, até fizeram uma pergunta para mim, e as pessoas que querem adquirir o livro, Morella? Nós temos disponível no site www.sociedadedopensamentolivre.com.br. Também, se você quiser solicitar através do Facebook, da Sociedade do Pensamento Livre, ou nas nossas sedes em Lages, nos dias de encontro, que em Lages são nos sábados às 20 horas, na Avenida Belisário Ramos, 5194, anexo a Peixe Vida, ou nas quartas-feiras em Balneário Camboriú, na rua 3300, próximo da Churrascaria Rio Grande. Ali, no encontro mesmo, você pode adquirir os livros da sociedade. E a gente abordando, né? Porque a gente, quando fala de relacionamento, a primeira coisa que vem à cabeça, é claro, é o casal, né? Falou em relacionamento, é o casal. Mas a gente se relaciona durante o dia com muitas pessoas, né? Tanto no trabalho como na rua. E hoje a gente vê que o mundo, até a gente lê em revistas falando sobre amizades no trabalho, para não ter amizade, algumas levando pelo lado profissional, não se relacionar muito com aquela pessoa, não se aprofundar muito com fulano de tal, tá? O próprio mundo hoje, né, na maneira que está desmotivando também
né? Uma amizade sincera, que hoje em dia é muito difícil, raro também ter a verdadeira amizade, não é, Monelo? Mas sempre retornando, sempre lembrando que nós sejamos o primeiro, Aham. que nós ofereçamos essa amizade. Aham. Com a introspecção, você vai começando a criar coragem, a se soltar, a criar a possibilidade de uma amizade, de estreitar os laços, não deixá-los tão frouxos, né? Inclusive, você Tirar falou... aquele medo, né? Exato. Aquele pavor. Aquela preocupação com Uhum. o futuro, se eu vou ainda estar naquele relacionamento de amizade ou não. O que importa é cultivar o presente, Uhum. né? Você comentou vários tipos de relacionamento, né? Uhum. Por exemplo, no trabalho. Algumas pessoas, trabalhar em equipe é uma experiência de desafio, sabe? Dividir o espaço de trabalho para elas é bastante desagradável. Já para outras, é um desenvolvimento da humildade, da tolerância, constituindo-se em uma experiência de estímulo. Uhum. Então, cabe a mim perguntar o que eu quero levar para a minha vida, né? Se é o amor, relacionamentos significativos, ou estou cultivando ressentimentos, sentimentos de vingança. Sou eu que cultivo a minha vida, não o meu colega de trabalho. Uhum. Basta a gente experimentar, mudar algumas atitudes nossas para fazer um teste. Eu tenho um amigo que simplesmente, Marcos, é impossível, essa é a palavra, você estar na presença dele e ser desagradável com ele. Você não consegue, porque ele é a alegria em pessoa, é a paz em pessoa. E não é porque ele conta piada, não, ele não é um piadista, mas é porque ele transparece nele aquela paz interior. É aquela pessoa que quando a gente fala, né, transmite até, de repente, uma paz quando está do lado da gente. Exatamente. Mas por quê? Porque ela cultiva o amor próprio, né? Uhum. Eu conheço bem e eu sei que ele vê a humanidade nas pessoas. Ele tem certeza que as pessoas são feitas de amor e que são carentes de amar. Que não são mercadorias, como dizemos aqui, mas pessoas dotadas de amor. Então, quando você se queixa, quando você diz que eu não consigo manter as minhas relações, é muito difícil, você primeiro tem que desenvolver a amizade consigo mesmo. Se você acorda de manhã e olha no espelho, como eu sou feia, esses quilinhos a mais estão me deixando doida, você chega no trabalho já desmotivada, desinteressada, triste. Então, se você não consegue ser amiga de si mesma, você não consegue ser amigo do outro. Se você não suporta a sua presença, como você espera que outras pessoas queiram a sua presença? Verdade. Se você espera que o outro mude o meu humor... E isso é impressionante que já reflete, né, Monelo? A pessoa com autoestima baixa, ela chega num lugar, às vezes ela se passa por antipática. Muitas vezes. Se passa por antipática por as pessoas acharem que, não, ela não quer a nossa companhia. Não quer se misturar. Justamente não quer se misturar. E, na verdade, a pessoa está se sentindo tão mal Exatamente. com ela, que ela se afasta. Ela se afasta, ela fecha. Na verdade, ela se prende no mundo dela. Na verdade, ela está carente de amor e de pessoas que a compreendam. Porque ela está sofrendo muito de desafeto consigo mesma. Só que ela precisa, infelizmente, sempre começa pela pessoa. Ela precisa se encontrar, se reconhecer, saber, começar a observar os pensamentos e os sentimentos para descobrir, eu estou me sentindo assim, o que eu posso fazer para melhorar? Eu assisti uma pegadinha, esses programas de pegadinha,
E olha como é interessante. A pessoa, num shopping center, colocou uma plaquinha e oferecia serviços de previsão do futuro. Eu lia a mão gratuitamente. As pessoas se sentavam, ela pegava a mão da pessoa e ela começava a rir. E rir, e rir, e rir, e rir, gargalhar. A maioria das pessoas riam com ela sem saber por que ela estava rindo, gargalhavam, se soltavam. Algumas tentavam se segurar, mas não conseguiam, riam também. O que eu quero dizer com isso? A alegria é contagiosa, a paz de espírito é contagiosa. Mas existem casos onde nós não conseguimos contagiar as pessoas. Mas aí é porque acontece como você colocou. Às vezes a pessoa está se sentindo tão mal consigo mesma que não é possível contagiar com nossa alegria. Mas nós não precisamos entrar na mesma vibração. Não precisamos estragar nosso dia, porque nós estamos em outra frequência. Nós estamos cultivando o amor próprio e a alegria em nossa vida. Foi bom você falar, né, que a gente não está na mesma frequência, como a gente tem que sempre usar aquele tema, né? Não deixar também que as outras pessoas estraguem o nosso dia. Exatamente, depende de mim. Começa por mim. A vida é maravilhosa. Como diz aquela frase muito comum que a gente conhece, o presente é um presente. Mas desde que você o receba, você o aceite e que você não fique no passado ou ansioso por coisas do futuro que não aconteceram ou que talvez nunca aconteçam. Que você não olhe os desafios como experiências de morte, mas uma experiência de vida. A regra mais valiosa da introspecção, eu diria, é o foco em mim e não no outro. E que através de mim eu posso transformar as coisas que estão em desarmonia em minha vida. Eu posso aprender com as dificuldades que estou enfrentando e superá-las. Não olhar as situações como má sorte, desgraça, infortúnio, mas como um exercício de aprendizado. E é sempre bom exercitar, né? Sem dúvida. Bom, agora são 9 horas e 41 minutos e a gente vai lembrando a todos os nossos queridos ouvintes que o tema de hoje é bênção ou maldição nos relacionamentos. E a Morella colocando muito bem aqui hoje na programação, né? E principalmente o amor próprio, né? Devemos nos amar imensamente, reconhecer os nossos erros, né? As nossas dificuldades muitas vezes na vida, de também aceitar muitas coisas e se orientar. Morella, você tem alguma coisa a mais para destacar aí? Eu gostaria de dizer que, independente do que aconteceu em seus relacionamentos, dedique alguns minutinhos do seu dia para ficar em silêncio consigo mesmo, ouvindo os seus pensamentos e sentimentos. E eu tenho certeza que você encontrará a felicidade interior, a sua alegria está em você. Será o combustível do seu sucesso. Você se sentirá preparado e entusiasmado para dividir sua vida com quem ama. Sua alegria e paz interior serão contagiosas. A vida é hoje, é agora, este momento. E independente do que tenha ocorrido no passado, é o presente que importa e o que podemos fazer neste exato momento para suavizá-lo. Você possui uma ferramenta valiosa para senhorar-se de si mesmo e modificar aquilo que se encontra em desordem em sua vida. A bússola, a Sociedade do Pensamento Livre, apresentou a você neste programa, mas a introspecção é sua escolha. Uma coisa também que eu gostaria de colocar. Posso, Marcos? Sim, fica à vontade. Que no texto que você leu no início do programa, o final, a conclusão dele diz que os vínculos humanos estão sendo tratados como mercadorias. E de forma irônica, pergunta, não seria mais sábio e menos doloroso tratar os relacionamentos
com um olhar ecológico, utilizando os 3 R's do meio ambiente: reduzir, reutilizar e reciclar. Olha, seria ótimo, mas nós não somos objetos inanimados. Verdade. Nossos relacionamentos, somos pessoas com sentimentos. Bem, Morella, foi um prazer enorme recebê-la aí no programa Pensamento Livre, né? E agradecer a sua presença. Esperamos que você esteja mais vezes aqui na programação. E as considerações finais aí que você queira fazer aos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de te conhecer pessoalmente. Já acompanhava a sua voz pelas ondas do rádio. Uhum. E desejar a todas as pessoas que nos acompanharam neste programa de hoje bons momentos introspectivos. Experimentem, usem, utilizem a ferramenta, essa bússola que é a introspecção. Eu tenho certeza que ela te mostrará valores inestimáveis e preciosos. O caminho certo. O caminho certo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E uma boa noite também a você que nos acompanhou até agora aqui pela Máxima FM 96,7. Uma ótima noite de quinta-feira a todos vocês. E na próxima quinta, mais uma programação Pensamento Livre. Até mais. Tchau. Máxima para você.